Sebastião acordou antes do sol nascer, como fazia há mais de 50 anos. O corpo doía mais do que deveria para um homem de 77 anos, mas ele ainda conseguia levantar da cama sem ajuda. Ainda conseguia calçar as botas gastas, ainda conseguia abrir a porta da varanda e sentir o cheiro de terra molhada que vinha do pasto. Ainda era ele mesmo. Pelo menos era o que tentava acreditar. A dor na lombar tinha piorado no último ano. Os joelhos estalavam quando ele se levantava. A visão estava embaçada de um olho. Mas essas eram coisas normais da idade, ele pensava. Todo mundo ficava assim quando envelhecia. Não tinha motivo para reclamar. Marlene já estava na cozinha. Sempre estava. Sebastião não lembrava de um único dia em que ela não tivesse acordado antes dele, preparando o café, esquentando a água no fogão a lenha, cortando o pão amanhecido que sobrou da semana. Ela tinha 76 anos, mas suas mãos ainda eram firmes. Seus olhos ainda eram atentos. E sua voz ainda tinha aquele tom suave que o acalmava desde o dia em que se casaram, numa igreja pequena em Piedade do Rio Grande, interior de Minas Gerais. "Bom dia, Sebastião", ela disse sem olhar para trás, como se soubesse exatamente quando ele entraria na cozinha. "Bom dia, Marlene." Ele se sentou à mesa de madeira manchada pelo tempo. A mesa tinha sido feita por ele mesmo, 40 anos atrás, quando compraram o sítio. Na época, a madeira era nova, o verniz brilhava e a casa inteira cheirava a esperança. Agora, a mesa estava riscada, manchada, com uma perna remendada com arame, mas ainda servia, assim como eles. O café foi servido em canecas de alumínio amassadas. O pão veio com um pouco de manteiga rala, que Marlene tinha feito com o leite das vacas. Não havia luxo naquela casa. Nunca houve. Mas também nunca faltou dignidade. Sebastião olhou pela janela. O sítio era pequeno. 5 hectares de terra cansada, um galinheiro com meia dúzia de galinhas teimosas, 2 vacas velhas que já não davam tanto leite, e uma horta que Marlene insistia em cuidar mesmo quando as costas reclamavam. No canto do terreiro, a carroça de burro descansava embaixo de uma mangueira. O burro teimoso, nome que Sebastião achava engraçado porque era verdade, mastigava capim perto do bebedouro improvisado. Aquele lugar tinha sido tudo para eles. Quando compraram o sítio, em 1978, os 3 filhos ainda eram crianças. Rogério tinha 10 anos, Cláudia, 7, Júnior, 5. Sebastião lembrava do dia em que chegaram ali pela primeira vez. As crianças correram pelo terreiro gritando, descobrindo cada canto. Marlene tinha chorado de felicidade, porque finalmente tinham um lugar que era deles. Não era grande, não era bonito, mas era deles. Sebastião trabalhou feito condenado para transformar aquela terra em algo produtivo. Plantou feijão, milho, mandioca. Criou porco, galinha, vaca. Marlene cuidava da horta e vendia quitanda na feira da cidade todo sábado. Eles nunca enriqueceram, mas nunca passaram fome. E conseguiram criar os 3 filhos com dignidade. Rogério, o mais velho, sempre foi o mais esperto. Tirava notas altas na escola, lia tudo que aparecia na frente, fazia perguntas difíceis. Sebastião tinha orgulho dele, mas também tinha medo. Medo de que aquele menino inteligente não quisesse ficar num lugar como aquele. E tinha razão. Quando Rogério completou 18 anos, ele anunciou que ia para Belo Horizonte estudar. "Pai, eu não quero ficar aqui. Eu quero ser alguém na vida." Sebastião não discutiu, apenas ajudou o filho a fazer as malas, deu o pouco dinheiro que tinha guardado, abraçou o menino e disse: "Vai, filho, mas não esquece de onde você veio." Rogério prometeu que não esqueceria, mas esqueceu. Nos primeiros anos, ele ainda ligava com frequência. Contava sobre o trabalho, sobre os estudos, sobre as dificuldades da cidade grande. Sebastião e Marlene ouviam tudo com atenção, orgulhosos. Depois,
as ligações começaram a ficar mais espaçadas. Primeiro foi uma vez por semana, depois uma vez por mês, depois só em datas importantes, aniversários, Natal, Dia dos Pais. E agora, nem isso. Cláudia seguiu o caminho do irmão. Aos 19 anos, foi para Divinópolis fazer faculdade de pedagogia. Sebastião e Marlene venderam uma vaca para ajudar a pagar a matrícula. Cláudia chorou, agradeceu, prometeu que ia retribuir um dia. Mas nunca retribuiu. Não porque fosse má, apenas porque a vida dela ficou complicada. Ela se casou, se separou, teve dívidas, mudou de cidade 3 vezes. E no meio de tudo isso, os pais ficaram para trás. Júnior foi o último a sair. Ele nunca gostou de estudar. Mal terminou o ensino médio, mas tinha jeito para vender. Falava bem, convencia as pessoas, conseguia emprego fácil. Aos 22 anos, foi trabalhar numa concessionária de carros usados em Formiga. Disse que ia juntar dinheiro e voltar para ajudar os pais, mas não voltou. Arrumou namorada, alugou apartamento, comprou moto e parou de ligar. Sebastião nunca reclamou. Sempre que alguém perguntava sobre os filhos, ele dizia com orgulho: "Tão bem, cada um seguindo a vida deles. Rogério tem empresa própria, Cláudia é professora, Júnior vende carro." E as pessoas diziam: "Que orgulho, seu Sebastião, o senhor criou bem." Mas à noite, quando ficava sozinho na varanda, Sebastião se perguntava se tinha criado bem mesmo. Porque se tivesse criado bem, por que os filhos não voltavam? Marlene nunca comentava sobre isso. Ela continuava cuidando da casa, da horta, das galinhas, de Sebastião. Mas ele notava que ela também tinha mudado. Ela falava menos, sorria menos. E às vezes, quando achava que ele não estava olhando, ela se sentava na cadeira de balanço da varanda e ficava parada, olhando para o nada, com uma expressão que Sebastião não conseguia decifrar. "Hoje é quinta", Marlene disse, quebrando o silêncio enquanto lavava as canecas na bacia de plástico rachado. Sebastião não respondeu de imediato. Ele sabia o que quinta-feira significava. Era o dia em que Rogério costumava ligar. Pelo menos costumava. Nos últimos meses, as ligações tinham ficado mais raras. Primeiro foi de toda quinta para quinta sim, quinta não. Depois foi uma vez por mês. Agora, Sebastião não lembrava da última vez que o telefone tocou, e era a voz grave de Rogério do outro lado. "Ele deve estar ocupado", Sebastião murmurou, mais para si mesmo do que para Marlene. Ela não disse nada. Apenas limpou a mesa e continuou lavando. Sebastião conhecia aquele silêncio. Era o silêncio que Marlene usava quando não concordava com ele, mas não queria discutir. Depois do café, Sebastião foi para o terreiro. Ele ainda tentava ajudar nas tarefas do sítio, mesmo que o corpo não obedecesse mais como antes. Pegou a enxada velha, a mesma que o pai dele tinha usado há 50 anos, e foi até a horta. Marlene tinha plantado tomate, alface, cebolinha. Ele começou a capinar devagar, sentindo a dor nas costas aumentar a cada movimento. Antigamente, ele capinava a horta inteira em 1 hora. Agora, levava a manhã toda. E mesmo assim, não conseguia terminar. Marlene apareceu com um copo de água. "Sebastião, vem descansar." "Já vou, só mais um pouquinho." "Você já está suando demais. Vem." Ele obedeceu. Sentou na sombra da mangueira, bebeu a água em goles curtos. Marlene se sentou ao lado dele, em silêncio. Os dois ficaram ali, observando o terreiro, os bichos, a vida simples que tinham construído. "Você acha que a gente errou alguma coisa?" Sebastião perguntou de repente. Marlene olhou para ele. "Errou como?" "Com os meninos. Você acha que a gente errou na criação?" Ela demorou para responder. "A gente fez o que podia. Deu comida, teto, educação, ensinou a trabalhar, a respeitar. O que mais a gente podia fazer?" "Sei lá. Talvez a gente devia ter sido mais presente, mais carinhoso."
Marlene balançou a cabeça. Sebastião, você trabalhou sol a sol a vida inteira para dar o melhor para eles. Não tem nada mais carinhoso do que isso. Então, por que eles não voltam? Marlene ficou em silêncio, porque ela não tinha resposta. Ou talvez tivesse, mas não quisesse dizer. Os dias passaram devagar. Sebastião acordava, tomava café, tentava trabalhar, descansava, almoçava, cochilava, acordava de novo, jantava e ia dormir. A rotina era sempre a mesma. E a solidão também. O telefone tocava raramente. Quando tocava, geralmente era o vizinho, seu Valdemar, perguntando se precisava de alguma coisa. Ou Dona Aparecida, a vizinha do outro lado, oferecendo um pedaço de bolo. As únicas pessoas que ainda se importavam. Uma tarde, 3 meses antes da primeira crise, Sebastião estava sentado na varanda quando viu um carro entrando no sítio. O coração dele acelerou. Será que era Rogério? Ou Cláudia? Ou Júnior? Mas não era nenhum deles. Era o pastor da igreja local, visitando os membros da congregação. Sebastião tentou esconder a decepção. Cumprimentou o pastor, ofereceu café, conversou sobre amenidades. Mas, no fundo, ele queria que aquele homem fosse embora. Porque cada visita que não era dos filhos era mais uma confirmação de que eles não viriam. Foi nessa época que Sebastião começou a sentir algo estranho. Não era dor, era cansaço, um cansaço profundo, que não passava nem depois de dormir. Ele acordava cansado, trabalhava cansado, ia dormir cansado. Como se o corpo estivesse desistindo aos poucos. Marlene notou. Você tá com cara ruim, Sebastião. Tô só cansado. Cansado demais. Você precisa ir no médico. Não precisa. É só idade. Mas não era só idade. E os dois sabiam disso. Uma manhã, Sebastião acordou e percebeu que não conseguia sentir o braço direito. Ele mexeu os dedos, mas a sensação era estranha, como se o braço não fosse dele. Tentou levantar da cama e sentiu uma tontura violenta. O quarto girou. Ele segurou na cabeceira, respirou fundo, esperou passar, passou, mas o susto ficou. Ele não contou para Marlene, não queria preocupá-la. Desceu para o café, sentou na mesa, tentou agir normal, mas Marlene percebeu. Aconteceu alguma coisa? Não, tô bem. Sebastião, eu te conheço há 56 anos. Não minta para mim. Ele suspirou. Tive uma tontura, mas já passou. Marlene largou o pano de prato e se sentou na frente dele. Que tipo de tontura? Foi rápido, só uns segundos. E o braço? Tá sentindo o braço? Sebastião desviou o olhar. Tá meio dormente. Marlene se levantou imediatamente. A gente vai no médico, agora. Marlene, não precisa. Sebastião, você vai no médico. Não vou discutir. E ela não discutiu. Chamou seu Valdemar, que veio buscar eles na caminhonete velha. O posto de saúde ficava a 15 quilômetros de distância, na cidade. A estrada era de terra, cheia de buracos. Sebastião segurou no banco, sentindo cada solavanco. Quando chegaram ao posto, a recepcionista olhou para eles com pena. Vai demorar. Tem muita gente na frente. Eles esperaram 4 horas. Quando finalmente foram chamados, o médico era um rapaz jovem que parecia ter acabado de se formar. Ele examinou Sebastião rapidamente, fez perguntas básicas, anotou alguma coisa no papel. O senhor tem pressão alta? Tenho. Toma remédio? Às vezes. O médico suspirou, como se aquela fosse a resposta que ele já esperava. O senhor precisa tomar todo dia. Sem falta. E eu vou pedir alguns exames. Os exames custavam caro. Sebastião viu o preço na folha e sentiu o coração apertar. Eram R$ 250. Eles não tinham R$ 250. Marlene viu a expressão dele. A gente dá um jeito. Marlene, como? A gente não tem... A gente dá um jeito. Ela repetiu firme. E deu.
Marlene vendeu 3 galinhas na feira. Pediu emprestado R$ 50 da dona Aparecida. Juntou o dinheiro que tinha guardado num vidro de café. 2 semanas depois, eles voltaram ao posto com os exames prontos. O médico olhou os resultados em silêncio. A expressão dele mudou. Ficou mais séria. O senhor teve um AVC. Sebastião piscou. Como assim? Um derrame. Foi leve, mas foi. A pressão está muito alta. O colesterol também. E o açúcar no sangue está alterado. O senhor é diabético? Nunca fui. Agora é. O mundo de Sebastião desabou naquele momento. Ele olhou para Marlene, que estava pálida, segurando a bolsa velha com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O que eu preciso fazer? Sebastião perguntou, com a voz fraca. Tomar remédio, controlar a alimentação, fazer acompanhamento e ter alguém cuidando do senhor. Porque se acontecer de novo, pode ser mais grave. Sebastião e Marlene saíram do posto em silêncio. Entraram na caminhonete do vizinho. Voltaram para casa. E durante todo o caminho, nenhum dos dois falou nada. Naquela noite, Sebastião tentou ligar para Rogério. O telefone chamou, ninguém atendeu. Ele tentou Cláudia. Ela atendeu rápido, mas estava no meio de uma aula. Oi, pai. Aconteceu alguma coisa? Eu tive um probleminha de saúde. Sério? O que foi? Um AVC. Mas foi pequeno, tô bem agora. Houve uma pausa. Nossa, pai, que susto. Mas você tá bem mesmo? Tô. Que bom. Olha, eu vou tentar dar uma passada aí, tá? Mas agora tá corrido demais. Beijo pra mãe. Sebastião ficou segurando o telefone, olhando para a tela preta. Marlene estava na cozinha, lavando a louça. Ele ouviu o barulho da água, o ranger das canecas de alumínio sendo esfregadas. E foi nesse momento que Sebastião percebeu algo que tinha tentado negar por anos. Eles estavam completamente sozinhos. Marlene entrou na sala, secando as mãos no avental. Ela se sentou ao lado dele, em silêncio. Não perguntou o que Cláudia tinha dito. Não precisava. Ela apenas segurou a mão dele. E os dois ficaram ali, sentados no sofá velho, em silêncio, enquanto a noite caía lá fora. No dia seguinte, Marlene pegou o caderno velho que usava para anotar as despesas da casa. Sebastião a viu escrevendo algo, mas não perguntou o quê. Ela sempre foi organizada, sempre anotou tudo, datas, valores, nomes. Era o jeito dela de manter o controle. Mas dessa vez, ela estava escrevendo algo diferente. Dessa vez, ela estava fazendo planos. O inverno chegou devagar naquele ano, mas quando chegou, chegou com força. As manhãs ficaram geladas e Sebastião começou a sentir cada vez mais dificuldade para sair da cama. Não era só o frio, era algo mais profundo, como se o corpo dele estivesse desistindo aos poucos, peça por peça. A mão direita, que tinha travado naquele dia assustador, nunca mais voltou completamente ao normal. Ele conseguia mexer os dedos, mas a força tinha ido embora. Segurar uma xícara era difícil. Abrir uma porta era quase impossível. Amarrar o sapato, então, nem pensar. Marlene fazia tudo por ele agora. Ajudava a vestir a camisa, ajudava a calçar as botas, ajudava a caminhar até a varanda. Sebastião odiava depender dela. Odiava ver aquela mulher de 76 anos se curvando para amarrar seus cadarços, se esforçando para levantá-lo da cama, carregando o peso que ela não deveria carregar. Mas Marlene nunca reclamava. Ela apenas fazia, em silêncio, como sempre. Porém, Sebastião via o cansaço nos olhos dela. Via a forma como ela segurava a própria lombar quando achava que ele não estava olhando. Via como ela respirava fundo antes de ajudá-lo a levantar da cama, como se estivesse juntando forças. Marlene estava envelhecendo rápido e ele sabia que era culpa dele. Marlene, ele disse uma manhã, enquanto ela amarrava os cadarços das botas dele. Eu tô te dando muito trabalho.
Não é trabalho, Sebastião. Você é meu marido. Mas você também precisa descansar. Você também está ficando velha. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele. Havia algo diferente naquele olhar. Não era raiva, não era tristeza. Era algo mais duro, mais frio, como se uma parte dela tivesse se desligado. Eu sei que estou velha, ela disse devagar, mas não tem ninguém aqui além de mim. Sebastião não conseguiu responder. Ela tinha razão. E a verdade daquelas palavras doía mais do que qualquer dor física. Os filhos não tinham voltado. Não tinham ligado de novo. Não tinham mandado mensagem. Sebastião tentou justificar. Talvez eles estivessem realmente ocupados. Talvez tivessem problemas que ele não sabia. Talvez as vidas deles fossem tão complicadas que simplesmente não sobrava tempo para os pais. Mas, no fundo, ele sabia a verdade. Eles tinham abandonado ele e Marlene. E não havia justificativa que tornasse isso menos doloroso. Os remédios eram caros. Todo mês, Marlene precisava comprar 5 tipos diferentes. Para pressão, para diabetes, para colesterol, para circulação, para o coração. O SUS fornecia alguns, mas não todos. E os que não vinham pelo posto, ela tinha que comprar na farmácia da cidade. Marlene começou a vender coisas. Primeiro foram as galinhas. Depois foi o porco que estavam criando para o Natal. Depois foi a enxada boa, a que o avô de Sebastião tinha usado. Depois foram as ferramentas antigas, que ainda tinham algum valor. Sebastião via tudo aquilo acontecendo e sentia o coração se despedaçar. Via Marlene saindo de manhã cedo, com uma sacola cheia de coisas para vender na feira, voltando com pouco dinheiro nas mãos. Via ela contando as moedas, separando o que era para remédio, o que era para comida, o que sobrava, que nunca sobrava nada. Uma tarde, Marlene chegou em casa e encontrou Sebastião chorando na varanda. Ela parou, largou a sacola, se sentou ao lado dele. O que foi? Eu não aguento mais, Marlene. Eu não aguento ver você sofrendo por minha causa. Sebastião, eu deveria morrer logo. Seria melhor para você. Marlene segurou o rosto dele com as 2 mãos com uma firmeza que assustou Sebastião. Não fala isso. Nunca mais fala isso. Mas é verdade. Eu tô sendo um peso. Você não é peso nenhum. Você é meu marido. E eu não vou desistir de você. Mesmo que os nossos filhos tenham desistido, eu não vou. Sebastião abraçou ela e chorou como não chorava desde criança. Marlene ficou ali, segurando ele, acariciando a cabeça dele, sussurrando palavras de conforto. Mas por dentro, algo nela estava mudando. Uma raiva silenciosa, profunda, estava crescendo. Não era raiva de Sebastião. Era raiva dos filhos. Raiva de ter criado 3 pessoas que simplesmente desapareceram quando foram mais necessárias. E naquela noite, depois que Sebastião dormiu, Marlene voltou ao caderno. Escreveu mais datas, mais valores, mais nomes, mas também escreveu algo novo, um plano. 3 semanas depois, numa tarde de sexta-feira, Sebastião teve outra crise. Foi pior do que a primeira, muito pior. Ele estava sentado na varanda, tentando descascar uma laranja com a mão esquerda, já que a direita quase não funcionava mais. Quando de repente a vista escureceu. O mundo virou de lado. A laranja caiu no chão. Ele ouviu Marlene gritando ao longe, mas a voz dela estava distorcida, como se viesse de dentro de um túnel. Quando acordou, estava deitado no chão da varanda. Marlene estava ajoelhada ao lado dele, segurando a mão dele com tanta força que doía. O rosto dela estava molhado de lágrimas. Sebastião! Sebastião! Olha para mim! Ele conseguiu focar os olhos nela. Tentou falar, mas a boca não obedecia. Estava torta. Nenhum som saía. Apenas um gemido estranho, assustador. Marlene entrou em pânico. Ela se levantou, correu até a casa, tropeçou na soleira da porta,
Pegou o telefone velho com as mãos tremendo tanto que quase o deixou cair. Seu Valdemar, o Sebastião tá passando mal. Por favor, pelo amor de Deus, vem aqui. Seu Valdemar chegou 20 minutos depois. Quando viu Sebastião no chão, o rosto dele ficou pálido. Dona Marlene, a gente precisa levar ele para o hospital. Agora. Eles tentaram colocar Sebastião na caminhonete, mas no meio do caminho, seu Valdemar parou e olhou para Marlene com uma expressão de desespero. Dona Marlene, eu não tenho gasolina. O tanque está quase vazio. Não dá nem para chegar na cidade. Marlene olhou para Sebastião, que estava semiconsciente, respirando com dificuldade, babando. E então, com uma voz que não parecia a dela, ela disse: Então pega a carroça. Seu Valdemar hesitou. Dona Marlene, são 15 quilômetros, e com o estado dele... Pega a carroça, ela gritou. E foi a primeira vez em toda a vida dela que ela gritou daquele jeito. Seu Valdemar recuou, assustado. Sim, senhora, vou buscar. Eles voltaram para o sítio. Seu Valdemar preparou a carroça rapidamente, colocou algumas mantas velhas no fundo. Juntos, ele e Marlene carregaram Sebastião e o deitaram ali. Sebastião gemia baixinho, como um animal ferido. Marlene subiu na carroça, sentou no chão de madeira áspera, colocou a cabeça do marido no colo. Seu Valdemar pegou as rédeas. Teimoso, o burro velho começou a puxar devagar. As rodas de madeira rangiam na estrada de terra. Cada buraco era um solavanco que fazia Sebastião gemer de dor. Levou quase 3 horas para chegar ao posto de saúde. 3 horas que pareceram 3 dias. Durante o caminho, Sebastião entrou e saiu da consciência várias vezes. Marlene não chorou. Ela apenas ficou ali, segurando a cabeça dele, limpando a baba com a ponta do avental, sussurrando palavras que ninguém mais conseguia ouvir. Aguenta, Sebastião, aguenta por mim, só mais um pouquinho. Quando finalmente chegaram ao posto, Marlene desceu da carroça e gritou por ajuda. 2 enfermeiras saíram correndo, trouxeram uma maca, levaram Sebastião para dentro. O médico jovem apareceu rapidamente, viu o estado dele e sua expressão ficou grave. Quando começou? Faz umas 3 horas. Marlene respondeu com a voz rouca de tanto segurar o choro. 3 horas? Como vocês demoraram tanto? Viemos de carroça, não tinha gasolina no carro. O médico olhou para ela, incrédulo. Depois balançou a cabeça e correu para a sala de emergência. Marlene ficou no corredor, de pé, porque não conseguia se sentar. Seu Valdemar ficou ao lado dela, tentando consolá-la, mas não sabendo o que dizer. 2 horas depois, o médico saiu. Estava suado, cansado. Conseguia estabilizar, mas foi grave, muito grave. Ele teve outro AVC, mais forte que o primeiro. A pressão estava altíssima. Se vocês tivessem demorado mais meia hora, ele teria morrido. Marlene sentiu as pernas fraquejarem. Seu Valdemar a segurou pelo braço. Ele vai ficar bem? Ela perguntou com a voz tremendo. Por enquanto sim, mas ele precisa ser internado. Precisa de acompanhamento 24 horas. E com a idade dele, com o histórico, eu não sei quanto tempo ele tem. Pode ser semanas, pode ser meses, pode ser anos. Mas se acontecer de novo, provavelmente não vai sobreviver. Marlene acenou com a cabeça, incapaz de falar. A senhora tem alguém para ajudar? Filhos? Parentes? Tenho 3 filhos. Eles moram perto? Não. Ah, a senhora consegue falar com eles? Marlene olhou para o médico e pela primeira vez em muito tempo ela sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso cansado, amargo, de quem já desistiu de esperar algo. Eu vou falar com eles, ela disse. O médico fez os papéis da internação. Sebastião ficou no posto por 3 dias. Marlene dormiu numa cadeira desconfortável ao lado da cama dele, comeu o que os vizinhos trouxeram. Dona Aparecida levou pão. Seu Valdemar levou frango assado.
Outras pessoas da igreja levaram frutas. Marlene não saiu de perto de Sebastião nem por um minuto. Ela segurava a mão dele, limpava o rosto dele com toalha úmida, ajeitava o lençol. No segundo dia, Sebastião acordou. A boca ainda estava um pouco torta, mas ele conseguiu falar. Marlene, tô aqui, meu amor. Eu tive outro. Teve, mas você tá vivo. Você tá aqui. Ele tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto. Você é forte demais para mim. A gente é forte um pro outro. Sebastião apertou a mão dela com a pouca força que tinha. E então, com os olhos cheios de lágrimas, ele perguntou: Os meninos, eles vieram? Marlene ficou em silêncio. Desviou o olhar. E Sebastião entendeu tudo. No quarto dia, o médico disse que Sebastião podia receber alta, mas precisava de cuidados rigorosos em casa. Ele deu uma lista de remédios, uma lista de cuidados, orientações detalhadas e uma advertência final. Se acontecer de novo, eu não sei se ele aguenta. A senhora precisa estar preparada. Marlene levou Sebastião de volta para o sítio. Seu Valdemar ajudou de novo, dessa vez com a caminhonete, porque ele tinha conseguido pedir gasolina emprestada do cunhado. Quando chegaram em casa, Sebastião mal conseguia andar. Marlene e o vizinho o carregaram até a cama, um de cada lado, devagar, com cuidado. Naquela noite, depois que seu Valdemar foi embora, Marlene pegou o telefone, respirou fundo e ligou para Rogério. Ninguém atendeu. Ela ligou de novo, de novo, de novo, de novo. Na quinta tentativa, Rogério finalmente atendeu. A voz dele estava impaciente. Mãe, tá tudo bem? Eu tô no meio de uma reunião. Marlene respirou fundo, tentando controlar a raiva que estava subindo. Seu pai teve outro AVC. Ele quase morreu. Eu precisei levar ele de carroça até o posto porque não tinha gasolina. Ele ficou internado 3 dias. Ele está em casa agora, mas o médico disse que se acontecer de novo, ele não aguenta. Houve um silêncio longo do outro lado. Marlene podia ouvir vozes ao fundo, o barulho de papéis. Sério? Nossa, mãe, que situação difícil. Olha, eu vou tentar dar uma passada aí no final de semana, tá? Mas essa semana tá impossível. Tenho 3 reuniões importantes e... Rogério, Marlene interrompeu com uma voz gelada que ela mesma não reconheceu. Eu não tô pedindo que você venha passear. Eu tô dizendo que seu pai pode morrer. Eu entendi, mãe, mas eu tenho compromissos, eu tenho uma empresa para tocar, tenho funcionários, fornecedores, contas para pagar. Não é tão simples assim largar tudo. Marlene ficou em silêncio. Sentia a raiva queimando dentro dela, mas se forçou a manter a voz calma. Entendo. Você tem compromissos. Mãe, não fica assim. Eu vou tentar ir aí, eu juro. Só precisa de uns dias para eu organizar as coisas aqui. Tá bom. A senhora tem dinheiro para os remédios? Precisa de alguma coisa? Marlene quase riu. Quase. Não, a gente dá um jeito. Então tá. Qualquer coisa me liga. Um beijo, tchau. E ele desligou. Marlene ficou olhando para o telefone. Depois, com as mãos tremendo, ligou para Cláudia. A filha demorou para atender, mas quando atendeu, Marlene repetiu tudo. O AVC, a carroça, a internação, o risco de morte. Cláudia suspirou do outro lado, e era um suspiro cansado, irritado. Mãe, eu queria poder ajudar, mas eu tô no meio do ano letivo. Não dá para largar as turmas agora. E eu tô com problema financeiro também, sabe? Meu ex-marido não paga pensão, eu tenho conta atrasada. Não tenho como ir aí. Cláudia, seu pai pode morrer. Eu sei, mãe. Mas o que você quer que eu faça? Eu não sou médica, eu não posso fazer nada. E, sinceramente, se ele tá tão mal assim, talvez fosse melhor internar ele num lugar que tenha estrutura. Marlene sentiu algo quebrar dentro dela. Internar ele onde, Cláudia? Com que dinheiro? Não sei, mãe. O SUS, sei lá. A senhora já tentou procurar uma assistente social?
Já. E eles disseram que a melhor coisa é ele ficar em casa com alguém cuidando dele, alguém da família. Então a senhora vai ter que cuidar. Eu tô cuidando sozinha há meses. Eu sei, mãe, mas eu não posso largar minha vida. Eu tenho minha filha para criar, tenho trabalho, tenho contas. A gente não pode deixar tudo de lado assim. Marlene desligou sem se despedir. Ficou sentada na cadeira da cozinha, olhando para o telefone, sentindo algo frio e duro se formar no peito. Por último, ela tentou Júnior. Ligou 3 vezes. Nenhuma resposta. Mandou mensagem. Júnior, seu pai teve outro AVC. Ele quase morreu. Por favor, me liga. Júnior visualizou a mensagem, mas não respondeu. Marlene guardou o telefone. Levantou, foi até o quarto. Olhou para Sebastião dormindo, magro, pálido, respirando com dificuldade. Então ela voltou para a cozinha, pegou o caderno velho, sentou na mesa. E pela primeira vez, em 56 anos de casamento, Marlene chorou. Chorou alto, com soluços que vinham do fundo do peito, como se estivesse vomitando toda a dor acumulada. Chorou pela solidão, pela injustiça, pela humilhação de ter que implorar ajuda dos próprios filhos e ser ignorada. Mas no meio do choro, algo mudou dentro dela. Marlene se levantou, enxugou as lágrimas, abriu o caderno, olhou para as anotações. Datas, nomes, valores, tudo que ela tinha registrado nos últimos meses. E então, ela virou a página e começou a escrever algo novo. Um plano. Detalhado, calculado. Se os filhos não vinham por amor, talvez viessem por interesse. 2 semanas e 3 dias depois, o telefone tocou. Era uma voz feminina que Marlene não conhecia. Bom dia. Aqui é do cartório de Piedade do Rio Grande. A senhora é Marlene Aparecida dos Santos? Sou. A gente está ligando porque recebemos uma notificação sobre uma herança. O senhor Sebastião Ferreira dos Santos é seu esposo? É. Então a senhora precisa vir até o cartório para assinar alguns documentos. E, se possível, trazer os filhos também. É sobre a herança de um tio distante do senhor Sebastião, o senhor José Antônio dos Santos. Faleceu mês passado. Deixou um terreno. Não é muito, mas precisa ser regularizado. Marlene anotou tudo com calma. Agradeceu. Desligou. Então, pela primeira vez em semanas, ela sorriu. Não era um sorriso feliz, era o sorriso de quem estava prestes a virar o jogo. Ela pegou o telefone de novo, ligou para Rogério. Dessa vez, ele atendeu no segundo toque. Mãe, aconteceu alguma coisa? Sim, preciso que você venha aqui, você, a Cláudia e o Júnior. Agora? Mãe, eu tô com a agenda lotada. Tem alguma urgência? É sobre uma herança. Silêncio. Herança? Isso, do tio Zezinho, irmão do seu pai. Faleceu mês passado. Deixou um terreno. O cartório pediu para todo mundo assinar uns documentos. Terreno? Quanto vale? Marlene respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Não sei ao certo, mas o tabelião disse que é uma área boa. Pode valer bastante. Sério? É. Mas se vocês não vierem assinar, pode perder. Tem prazo. Rogério não hesitou nem um segundo. Tá bom, eu vou aí no sábado. Vou avisar a Cláudia e o Júnior também. Ótimo, eu espero vocês. Marlene desligou. Sentou na cadeira de balanço da varanda, abriu o caderno de novo, olhou para o plano que tinha escrito e esperou. No sábado seguinte, os 3 filhos chegaram ao sítio pela primeira vez em quase 2 anos. Rogério veio de carro novo, prata, brilhando ao sol. A esposa dele veio junto, com óculos escuros e cara de quem não queria estar ali. Cláudia chegou de ônibus, suada, reclamando do calor e da estrada. Júnior apareceu de moto barulhenta, com um boné de time de futebol e cara de quem estava com pressa. Quando os 3 entraram na casa, pararam na porta da sala. Sebastião estava sentado na cadeira de canto, magro, pálido, a mão direita tremendo descontroladamente, a boca ainda um pouco torta.
Ele mal conseguia levantar a cabeça para olhar para os filhos que ele não via há tanto tempo. Os três ficaram em silêncio, chocados, envergonhados. Marlene estava na cozinha, lavando a louça na bacia velha. Ela ouviu eles entrarem, mas não se apressou. Terminou de lavar as canecas, secou as mãos no avental com calma e então virou e olhou para eles. Pai! Rogério começou, mas a voz falhou. Ele engoliu seco. Sebastião tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, patético. Oi, filho! Cláudia cobriu a boca com a mão. Júnior desviou o olhar para o chão, incapaz de encarar o pai. Marlene cruzou os braços e, com uma voz que nenhum deles reconheceu, fria, dura, controlada, ela disse: Sentem, a gente precisa conversar. Os três filhos sentaram ao redor da mesa da sala, cada um numa cadeira velha que rangia com o peso. Rogério ajeitou a camisa social como se estivesse numa reunião de negócios. A esposa dele ficou de pé, encostada na parede, olhando para tudo com desprezo mal disfarçado. Cláudia mexia no celular, evitando olhar diretamente para o pai. Júnior ficava inquieto, batendo o pé no chão, claramente ansioso para ir embora logo. Marlene serviu café. Café ralo, porque era o que tinha. Colocou as canecas velhas na mesa, uma para cada um. Ninguém agradeceu. Rogério tomou um gole e fez cara feia, como se o café fosse ruim demais para o paladar dele. A esposa nem tocou na caneca. Sebastião continuava sentado na cadeira de canto, em silêncio, observando os filhos como se estivesse vendo estranhos. E talvez estivesse, porque aquelas pessoas ali não pareciam mais com as crianças que ele tinha criado. Pareciam com desconhecidos bem vestidos, impacientes, que tinham coisas mais importantes para fazer. Rogério foi o primeiro a falar. Sempre foi. Ele limpou a garganta, colocou os braços sobre a mesa. Então, mãe, o que é essa história de herança? A senhora disse que o tio Zezinho deixou um terreno? Marlene se sentou na cabeceira da mesa. Colocou o caderno velho na frente dela, mas não abriu ainda. Apenas olhou para cada um dos filhos, um por vez. Seu olhar era frio, calculado. Eles não estavam acostumados com aquele olhar. Antes de falar sobre a herança, eu preciso esclarecer algumas coisas com vocês. Rogério franziu a testa impaciente. Que coisas? Marlene cruzou as mãos sobre o caderno. Seu pai teve 2 AVCs nos últimos 4 meses. O primeiro foi leve. O segundo quase matou ele. Eu liguei para vocês 3. Mandei mensagem. Implorei ajuda. Nenhum de vocês veio. Mãe, eu já expliquei. Rogério começou, mas Marlene ergueu a mão, interrompendo ele. Você explicou que tinha compromissos. Ela disse com uma voz firme que fez Rogério calar a boca imediatamente. Cláudia explicou que tinha aulas e problemas financeiros. Júnior nem respondeu. Júnior levantou os olhos pela primeira vez, desconfortável. Eu estava sem sinal, mãe. Você visualizou a mensagem. Eu vi 2 vezes. Júnior desviou o olhar de novo, constrangido. Cláudia tentou se defender, com a voz chorosa. Mãe, a senhora sabe que eu queria ter vindo, mas eu não tinha dinheiro para passagem e... Eu sei, Marlene disse, cortando ela também. Eu sei que vocês não tinham dinheiro, não tinham tempo, não tinham condições. Eu sei de tudo que vocês não tinham. Ela abriu o caderno, virou as páginas devagar, procurando algo específico. Os filhos ficaram em silêncio, sem entender direito o que estava acontecendo. Aquela não era a mãe que eles conheciam. Aquela mulher sentada ali, com aquele olhar duro e aquela voz controlada, era outra pessoa. Mas eu queria que vocês soubessem o que eu tinha, o que eu tive que fazer nos últimos meses, enquanto vocês estavam ocupados. Rogério suspirou impaciente, olhando para o relógio. Mãe, a gente não veio aqui para ouvir sermão. A gente veio por causa da herança.
Podemos resolver isso logo? Marlene levantou os olhos devagar e olhou para ele com uma expressão que fez Rogério recuar na cadeira. Era um olhar que ele nunca tinha visto antes. Um olhar que continha anos de decepção, meses de humilhação, semanas de solidão. A herança pode esperar. Agora vocês vão me ouvir. E vão me ouvir até o final. A esposa de Rogério bufou, irritada. Rogério, a gente não tem tempo para isso. Você tem reunião às 3. Marlene olhou para ela com um desprezo tão gelado que a mulher emudeceu. Você pode esperar lá fora se quiser. Isso é assunto de família. A mulher ficou vermelha de raiva, mas não se moveu. Marlene voltou ao caderno e começou a ler devagar, em voz alta. Cada palavra era uma punhalada. Dia 12 de março. Vendi 3 galinhas na feira por R$60. Usei o dinheiro para comprar remédio de pressão para o seu pai, porque o posto não tinha. Ela virou a página. Dia 18 de março. Peguei emprestado R$50 da dona Aparecida. Ela não quis cobrar juros. Disse que eu podia pagar quando pudesse. Usei para pagar os exames de sangue que o médico pediu. Mais uma página. Dia 25 de março, vendi o porco que a gente estava criando para o Natal. Consegui R$220. Usei para comprar insulina que custa R$180 a caixa. Cláudia começou a ficar pálida. Rogério cruzou os braços, desconfortável. Júnior olhava para o chão, mexendo nas mãos nervosamente. Marlene continuou, implacável. Dia 2 de abril. Tive que pedir ajuda do seu Valdemar de novo. Ele teve que colocar gasolina do próprio bolso para levar seu pai no posto. R$15, que ele nunca cobrou de volta. Ele não cobrou porque ele é gente. Coisa que os filhos do Sebastião esqueceram de ser. Cláudia começou a chorar baixinho. Marlene não parou. Dia 9 de abril, vendi a enxada boa, a que o avô do seu pai usava. Era relíquia de família. Consegui R$30. Usei para comprar arroz, feijão e óleo, porque a gente não tinha mais nada na despensa. Sebastião, sentado no canto, abaixou a cabeça. Ele não sabia que Marlene tinha vendido a enxada do avô. Aquela enxada tinha mais de 100 anos. Era uma das poucas coisas que restavam da história da família. Marlene virou outra página e a voz dela começou a tremer. Mas ela se controlou. Dia 15 de abril, vendi a aliança de ouro que seu pai me deu no nosso casamento. A aliança que eu usei por 56 anos. Consegui R$300. Usei 200 para pagar a conta de luz atrasada. Os outros 100 para comprar mais remédio. Cláudia começou a chorar mais alto, cobrindo o rosto com as mãos. Rogério olhava para a mesa, a mandíbula travada. Júnior limpou os olhos rapidamente, tentando esconder que estava chorando também. Dia 22 de abril. Peguei mais R$50 emprestado da dona Aparecida. Ela começou a chorar quando eu pedi. Disse que eu não precisava devolver, que ela sabia que eu estava sofrendo. Uma vizinha teve mais compaixão por mim do que meus próprios filhos. Marlene fechou o caderno, colocou as mãos sobre ele, olhou para os 3 filhos. Eu vendi tudo que eu tinha. Pedi dinheiro emprestado. Humilhei minha dignidade indo de casa em casa pedindo ajuda. E vocês não estavam aqui. Nenhum de vocês. Rogério tentou se defender, mas a voz saiu fraca. Mãe, se a gente soubesse que estava tão ruim assim... Vocês sabiam, Marlene gritou, e foi a segunda vez em toda a vida dela que ela gritou daquele jeito. A esposa de Rogério deu um pulo, assustada. Eu liguei, eu mandei mensagem, eu implorei, e vocês me ignoraram. Sebastião levantou a mão trêmula, tentando acalmar Marlene. A voz dele saiu fraca, arrastada. Marlene, deixa pra lá. Eles estão aqui agora. Mas Marlene não parou. Ela estava apenas começando. Não, Sebastião, eu não vou deixar pra lá, porque agora eles precisam saber de uma coisa muito importante. Ela pegou um envelope velho que estava embaixo do caderno. Colocou na mesa na frente de todos. Esse é o documento da herança.
Os três filhos olharam para o envelope imediatamente. O interesse brilhou nos olhos deles. Rogério até se inclinou para a frente. Marlene abriu o envelope devagar, com calma. Tirou os papéis amarelados e começou a ler em voz alta: Inventário de bens do senhor José Antônio dos Santos, conhecido como Tio Zezinho, falecido em 14 de março de 2024. Bens declarados: um terreno rural de 2 hectares na zona rural de Piedade do Rio Grande, às margens da rodovia MG 235. Localização privilegiada. Avaliado em aproximadamente R$80 mil. Rogério arregalou os olhos. 80 mil! Júnior se endireitou na cadeira, interessado pela primeira vez. Marlene continuou lendo, impassível. Herdeiros legais: Sebastião Ferreira dos Santos, sobrinho direto e único parente vivo, e por extensão legal, cônjuge Marlene Aparecida dos Santos e descendentes Rogério, Cláudia e Júnior. Júnior se inclinou para a frente, ansioso. Então a gente tem direito a uma parte? Marlene dobrou os papéis calmamente e colocou de volta no envelope. Vocês teriam direito, se eu assinasse a transferência. Silêncio total. Rogério franziu a testa, confuso. Como assim, se a senhora assinasse? Marlene cruzou os braços e se recostou na cadeira. Eu fui no cartório há 3 semanas. Conversei longamente com o tabelião, Dr. Osvaldo. Expliquei a situação toda para ele. A doença do seu pai, o abandono de vocês, as dívidas que eu fiz. Tudo. Ele me disse que, como esposa de Sebastião, e sendo ele incapaz temporariamente devido à saúde, eu tenho o poder de decisão legal sobre a herança. E eu decidi uma coisa. Cláudia limpou as lágrimas, com a voz trêmula. Decidiu o quê, mãe? Marlene olhou para cada um deles devagar, saboreando o momento. Eu não vou assinar a transferência da herança enquanto vocês não provarem que merecem. Rogério se levantou da cadeira bruscamente, irritado, batendo a mão na mesa. Que história é essa, mãe? A gente é filho dele. A gente tem direito por lei. Direito? Marlene repetiu com um tom de ironia amarga. Vocês acham que têm direito? Vocês que abandonaram seu pai doente? Vocês que não vieram quando ele quase morreu numa carroça velha no meio da estrada? Vocês que deixaram eu vender até minha aliança de casamento para manter ele vivo? A esposa de Rogério também se levantou, apontando o dedo para Marlene. A senhora não pode fazer isso. Isso é chantagem. Marlene olhou para ela com um desprezo tão profundo que a mulher recuou. Eu não falei com você, e você não faz parte dessa família. Júnior também se levantou nervoso, tentando controlar a raiva. Mãe, a senhora está sendo injusta com a gente. A gente tem nossas vidas, nossos problemas, nossas obrigações. E eu não tenho? Marlene retrucou com os olhos brilhando de raiva contida. Vocês acham que eu não tenho problemas? Eu tenho 76 anos. Meu corpo dói o tempo todo. Eu carrego seu pai sozinha todos os dias. Eu acordo de madrugada para dar remédio para ele. Eu troco a roupa dele quando ele não consegue ir no banheiro sozinho. Eu limpo ele, eu alimento ele, eu cuido dele. Onde vocês estavam quando eu precisei? Cláudia começou a soluçar mais alto, tremendo. Mãe, eu sinto muito mesmo. A gente errou, mas a gente pode consertar isso. A gente pode começar a ajudar agora. Por favor, não faz isso com a gente. Marlene balançou a cabeça sem piedade. Agora? Agora que tem 80 mil reais em jogo? Que conveniente. Rogério apontou o dedo para Marlene, furioso, perdendo completamente a compostura. A senhora está fazendo chantagem emocional. Isso é manipulação. A gente pode processar a senhora por isso. Pode, Marlene disse com uma calma assustadora. Ela pegou outro papel, esse com carimbo de cartório e várias assinaturas. Mas antes de fazer isso, vocês vão querer ler isso aqui. Rogério arrancou o papel da mão dela, leu rapidamente. Conforme lia, seu rosto ficava cada vez mais vermelho.
O que é isso? Ele perguntou, com a voz rouca de raiva. Isso, Marlene explicou calmamente, é um testamento vital. Foi feito com a ajuda da assistente social do posto de saúde, Fernanda. Enquanto seu pai estiver vivo e incapacitado, eu tenho o direito legal de administrar todos os bens dele, incluindo essa herança. Está registrado em cartório. Tem testemunhas, tem validade jurídica completa. Isso não pode ser legal, Rogério gritou. É legal, Marlene respondeu. Pode consultar qualquer advogado e tem uma cláusula especial que vocês vão gostar de saber. Que cláusula? Júnior perguntou tenso. Marlene sorriu, mas era um sorriso frio, sem nenhuma alegria. Se vocês tentarem me processar, ou tentarem contestar esse testamento, ou tentarem tirar essa herança à força, eu dou tudo para a igreja. 80 mil reais inteiros vão para a reforma do telhado da capela, e vocês não veem um centavo. Júnior explodiu, socando a mesa. A senhora tá maluca, a senhora perdeu o juízo. Não, Marlene respondeu, olhando direto nos olhos dele. Eu tô cansada. Eu tô cansada de ser tratada como se eu não existisse, cansada de ser ignorada, cansada de implorar. Sebastião tentou falar, mas a voz saiu fraca e trêmula. Marlene, não precisa disso. Marlene se virou para ele e pela primeira vez na conversa, seus olhos se encheram de lágrimas. Precisa sim, Sebastião. Porque se eu não fizer isso, eles vão pegar o dinheiro, vão sumir de novo e a gente vai continuar aqui, sozinhos, esperando telefonemas que nunca vão chegar. Eu não vou deixar isso acontecer. Ela se virou para os filhos de novo, limpando as lágrimas com a ponta do avental. Vocês querem a herança? Então provem que merecem. Venham aqui todo fim de semana. Ajudem a cuidar do pai de vocês. Paguem as contas. Comprem os remédios. Façam companhia para ele. Façam o que eu fiz sozinha esses meses todos. Provem que vocês são filhos, não abutres esperando a hora da morte para pegar o que sobrou. Rogério jogou o papel na mesa com força. A senhora está pedindo demais. Eu estou pedindo o mínimo, Marlene retrucou. Estou pedindo que vocês sejam humanos. A esposa de Rogério puxou o marido pelo braço. Vamos embora, Rogério. Deixa essa louca falando sozinha. Rogério hesitou, olhando para a mãe com uma mistura de raiva, vergonha e incredulidade. A gente não vai aceitar isso, ele disse, com a voz baixa e ameaçadora. Então não aceitem, Marlene respondeu, impassível. E não tenham a herança. Rogério saiu, batendo a porta. A esposa dele foi atrás, reclamando alto. Júnior ficou mais um momento olhando para a mãe, para o pai, tentando decidir o que dizer. Mas no final, ele apenas balançou a cabeça e saiu também, sem dizer nada. Cláudia ficou. Ela estava chorando, tremendo, abraçando a própria barriga como se estivesse com dor. Mãe, ela começou, mas a voz falhou. Marlene olhou para ela. E pela primeira vez, sua expressão suavizou um pouco. Cláudia, eu não quero destruir vocês. Eu só quero que vocês entendam o que fizeram. Não comigo, com o pai de vocês. Eu entendo, mãe. Eu juro que eu entendo agora. Então mostra, não com palavras, com ações. Cláudia acenou com a cabeça, chorando, e saiu também. A casa ficou em silêncio. Marlene se sentou ao lado de Sebastião. Segurou a mão trêmula dele. Ele olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Você foi dura. Com eles. Precisava ser. Mas, e se eles não voltarem mais? Marlene apertou a mão dele. Se eles não voltarem, Sebastião, é porque nunca foram nossos filhos de verdade. E a gente vai ficar bem do mesmo jeito. Nós dois, como sempre foi. Sebastião encostou a cabeça no ombro dela, chorando baixinho. E Marlene, pela primeira vez em meses, sentiu que tinha feito a coisa certa. Ela tinha lutado, tinha se defendido, tinha exigido dignidade.
e não havia nada de errado nisso. Os dias seguintes foram estranhos. A casa continuava em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio pesado da solidão e do abandono. Era o silêncio de quem tomou uma decisão difícil e estava esperando para ver o que aconteceria depois. Era o silêncio da espera. Marlene voltou à rotina. Acordava cedo, preparava o café ralo, ajudava Sebastião a se vestir, dava os remédios nos horários certos, cuidava da horta que insistia em dar tomates pequenos e duros. Mas agora ela fazia tudo com uma estranha sensação de leveza. Como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Como se, pela primeira vez em meses, ela pudesse respirar direito. Sebastião, por sua vez, parecia ter recuperado um pouco da força. Não fisicamente, o corpo continuava fraco, a mão continuava tremendo, a boca continuava ligeiramente torta. Mas algo dentro dele tinha mudado. Ele olhava para Marlene com uma admiração que ela não via há anos. Olhava como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Como se finalmente entendesse a força que aquela mulher sempre teve. "Você foi corajosa", ele disse uma tarde, enquanto os dois estavam sentados na varanda, vendo o sol começar a descer. Marlene balançou a cabeça, mexendo no avental. "Não fui corajosa, fui necessária." "É a mesma coisa." Ela sorriu, mas não respondeu. Apenas segurou a mão dele, sentindo o tremor constante dos dedos, e ficou ali, em silêncio, vendo o teimoso mastigar capim perto da cerca. 3 dias depois da reunião tensa, o telefone tocou. Marlene olhou para o aparelho como se fosse um bicho estranho. Depois levantou e atendeu. "Alô? Mãe?" Era Cláudia. A voz dela estava diferente, baixa, carregada de vergonha. Marlene segurou o telefone com firmeza. "Oi, Cláudia." Houve uma pausa longa do outro lado. Marlene podia ouvir a respiração pesada da filha, como se ela estivesse tentando juntar coragem para falar. Depois, finalmente, Eu queria pedir desculpas." Marlene não disse nada. Apenas esperou, deixando o silêncio fazer o trabalho. "Eu sei que eu falhei. Eu sei que eu deveria ter vindo. Eu sei que eu deveria ter ajudado quando a senhora mais precisava. E eu não tenho desculpa, nenhuma." Marlene fechou os olhos. A voz de Cláudia estava carregada de arrependimento genuíno, e isso doía de um jeito diferente. Doía porque era real. "Mãe, eu não tô ligando por causa da herança. Eu nem quero mais saber desse dinheiro. Eu tô ligando porque eu não consigo dormir desde aquele dia. Eu não consigo parar de pensar no pai sentado naquela cadeira, magrinho, doente, e eu simplesmente virei as costas, igual os meus irmãos." Marlene sentiu as lágrimas começarem a queimar nos olhos, mas não deixou cair. "Cláudia, eu não te odeio. Eu nunca odiei vocês. Mas eu precisava que vocês entendessem o que vocês fizeram, não comigo, com o pai de vocês, com um homem que trabalhou a vida inteira para dar o melhor para vocês." "Eu entendi, mãe. Eu juro que eu entendi. E eu quero consertar isso. Não sei se dá mais, mas eu quero tentar." Houve outra pausa. Marlene podia ouvir Cláudia chorando baixinho do outro lado da linha. "Eu quero vir te visitar, não por causa de herança, não por obrigação. Só porque eu quero ver vocês, quero ajudar, quero estar perto. Posso?" Marlene olhou para Sebastião, que estava cochilando na cadeira ao lado dela, a boca ligeiramente aberta, o peito subindo e descendo devagar. Ela sorriu, sentindo algo quente se espalhar dentro do peito. "Pode. A porta está sempre aberta para quem vem com o coração certo." Cláudia começou a chorar mais alto do outro lado da linha. "Obrigada, mãe. Muito obrigada. Eu vou aí no sábado. Eu prometo. E eu vou trazer umas coisas para vocês." "Não precisa trazer nada, filha. Só traz você." "Eu vou, mãe. Eu prometo." E ela foi. No sábado seguinte, Cláudia chegou de ônibus, trazendo 2 sacolas pesadas. Uma estava cheia de comida. Arroz, feijão,
óleo, macarrão, café, açúcar, coisas que Marlene não comprava há semanas porque o dinheiro não dava. A outra estava cheia de remédios, todos os que o pai precisava, comprados com o dinheiro que Cláudia tinha juntado, vendendo algumas roupas e pedindo um adiantamento no trabalho. Ela entrou na casa, largou as sacolas no chão da cozinha e abraçou Marlene por um longo tempo. Chorou nos ombros da mãe como não chorava desde criança. Marlene segurou ela com força, acariciando o cabelo dela, sentindo a filha tremer de arrependimento e dor. Desculpa, mãe. Desculpa por tudo. Já passou, filha. O que importa é que você está aqui agora. Sebastião estava sentado na sala, e quando viu Cláudia, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela largou a mãe e foi até ele. Se ajoelhou na frente da cadeira, segurou as mãos trêmulas do pai. Desculpa, pai. Desculpa por ter abandonado o Senhor. Desculpa por não ter estado aqui quando o Senhor mais precisou. Sebastião tentou falar, mas a voz saiu engasgada. Ele apenas balançou a cabeça, com as lágrimas escorrendo pelo rosto magro. E o sorriso torto que ele deu foi o sorriso mais bonito que Cláudia já tinha visto na vida. Cláudia passou o fim de semana inteiro no sítio. Ela limpou a casa de ponta a ponta, varreu, passou pano, lavou as janelas que estavam sujas há meses, ajudou a mãe a cuidar da horta, arrancou mato, regou as plantas, cozinhou uma panela enorme de feijão, fez arroz soltinho, refogou uma couve que a vizinha tinha dado. No domingo, ela deu banho no pai, algo que a mãe fazia sozinha há meses, e ajudou a trocar as roupas dele, com cuidado, com carinho, pedindo desculpas a cada movimento. No domingo à noite, antes de pegar o ônibus de volta, Cláudia abraçou a mãe de novo, dessa vez sem chorar. Eu vou voltar no próximo fim de semana, mãe, e no outro, toda semana, eu prometo. Mesmo que eu tenha que pegar ônibus às 5 da manhã, eu venho. Marlene acenou enquanto Cláudia subia no ônibus segurando a bolsa velha. E pela primeira vez em meses, ela sentiu algo que tinha esquecido que existia. Esperança. Mas Rogério e Júnior não ligaram. Não mandaram mensagem. Não deram sinal de vida. 2 semanas depois da visita de Cláudia, Marlene recebeu uma carta registrada. O carteiro entregou pessoalmente, pedindo assinatura. Marlene assinou com as mãos trêmulas e abriu o envelope assim que ele foi embora. A carta era de um escritório de advocacia de Belo Horizonte. Papel timbrado, letras formais, linguagem jurídica complicada. Marlene leu devagar, tentando entender. E quando entendeu, sentiu o sangue gelar. Rogério estava contestando o testamento vital. Alegava que Marlene não tinha direito de bloquear a herança. Alegava manipulação emocional, chantagem, coação. Pedia revisão judicial imediata. Queria que um juiz anulasse o documento e liberasse a divisão da herança. Marlene leu a carta 3 vezes. Na primeira, sentiu medo. Na segunda, sentiu raiva. Na terceira, sentiu apenas uma tristeza profunda, porque aquela carta confirmava o que ela já sabia no fundo. Rogério não tinha voltado atrás. Rogério não tinha sentido remorso. Rogério só queria o dinheiro. Ela dobrou a carta cuidadosamente e guardou no caderno velho, junto com todas as outras anotações. Naquela noite, ela ligou para Fernanda, a assistente social do posto de saúde. A mesma que tinha ajudado a fazer o testamento vital. Fernanda, ele está me processando. A assistente social suspirou do outro lado, mas a voz dela estava calma. Eu imaginei que isso podia acontecer, dona Marlene. Mas não se preocupe, o documento é legal. Foi feito dentro de todas as normas. E a senhora tem testemunhas, tem comprovantes, tem tudo registrado. A gente vai defender isso. Eu não quero brigar, Fernanda. Eu só quero que meu marido seja respeitado. Eu sei. E a gente vai garantir isso. Confia em mim.
No mês seguinte, houve uma audiência no Fórum de Piedade do Rio Grande. Marlene foi acompanhada de Fernanda e de seu Valdemar, que se ofereceu para testemunhar. Dona Aparecida também foi, junto com outras 3 vizinhas que conheciam a situação e queriam ajudar. Rogério chegou de terno cinza caro, com um advogado de terno ainda mais caro. Júnior veio junto, mas ficou no fundo da sala sem olhar para a mãe. Cláudia não foi chamada e não apareceu. Ela tinha avisado a mãe que não queria se envolver na briga judicial. O juiz era um homem mais velho, de cabelos grisalhos, óculos de leitura na ponta do nariz. Ele ouviu os 2 lados com atenção. Primeiro foi o advogado de Rogério, que falou por 20 minutos sobre direitos hereditários, manipulação emocional, chantagem familiar, testamento irregular. Depois foi a vez de Fernanda, que explicou calmamente como o testamento vital tinha sido feito, quais eram as bases legais, por que era válido. Ela apresentou documentos, comprovantes médicos, depoimentos escritos. Seu Valdemar subiu para testemunhar. Contou sobre as vezes que teve que ajudar Marlene sozinha, sobre a viagem de carroça até o posto, sobre como os filhos nunca apareciam. Dona Aparecida também testemunhou, chorando, contando como Marlene tinha pedido dinheiro emprestado várias vezes, como ela tinha visto a mulher sofrer sozinha. Rogério argumentou que tinha responsabilidades, que morava longe, que não sabia da gravidade da situação. O advogado dele tentou descredibilizar Marlene, sugerindo que ela estava manipulando emocionalmente os filhos para ficar com o dinheiro. Marlene ficou em silêncio durante a maior parte da audiência. Mas quando o juiz perguntou se ela queria se manifestar, ela se levantou devagar, segurando a bolsa velha, e olhou diretamente para Rogério. Eu não estou segurando a herança por maldade. Eu não quero o dinheiro para mim. Eu estou fazendo isso porque eu cansei. Cansei de implorar, cansei de pedir ajuda e não receber. Cansei de ver meu marido definhando enquanto meus filhos desaparecem. Se vocês querem a herança, provem que merecem. Venham cuidar do pai de vocês, não por dinheiro, por amor. Por respeito, por dignidade, o juiz fez algumas anotações em silêncio. Depois, tirou os óculos, limpou com um lenço, colocou de volta. Olhou para Rogério, depois para Marlene. O testamento vital da senhora Marlene foi elaborado dentro da legalidade. A decisão dela de condicionar a liberação da herança ao cuidado efetivo do cônjuge é, na minha interpretação, não apenas razoável, mas compreensível dadas as circunstâncias apresentadas. A herança permanece sob a administração da senhora Marlene até que haja consenso familiar demonstrado por ações concretas, ou até o falecimento do senhor Sebastião, momento em que a partilha será reavaliada de acordo com a lei. Processo indeferido. Rogério ficou vermelho de raiva. Levantou, disse algo para o advogado e saiu da sala sem olhar para trás. Júnior o seguiu rapidamente com a cabeça baixa. Marlene saiu do fórum com Fernanda e os vizinhos. Ela não se sentiu vitoriosa, apenas cansada. Mas quando entrou na caminhonete do seu Valdemar e voltou para casa, e viu Sebastião sentado na varanda esperando ela, tudo valeu a pena. Nos meses seguintes, Cláudia continuou vindo todo fim de semana, religiosamente. Às vezes trazia a filha adolescente Júlia, que tinha 15 anos e ajudava a avó na cozinha e conversava com o avô sobre escola, sobre amigos, sobre sonhos. Sebastião começou a sorrir mais quando via a neta. Começou a fazer piadas de novo. Começou a comer melhor. Marlene começou a dormir melhor também. Não acordava mais no meio da noite com o coração apertado, com medo de encontrar Sebastião morto na cama. Ela dormia, sabendo que não estava mais sozinha, que tinha alguém ao lado dela agora. Rogério nunca mais ligou, nunca mais mandou mensagem, simplesmente desapareceu, como se a mãe e o pai tivessem deixado de existir. Júnior apareceu uma vez,
6 meses depois da audiência. Chegou de moto, sem avisar, numa tarde de quinta-feira. Marlene estava estendendo roupa no varal quando ouviu o barulho do motor. Virou e viu o filho descendo da moto, tirando o capacete. Eles ficaram se olhando por um longo momento. Oi, mãe. Oi, Júnior. Ele entrou devagar, como se esperasse ser expulso. Marlene não o expulsou, apenas ofereceu café. Ele aceitou. Sentaram na mesa da cozinha, em silêncio. Sebastião estava dormindo no quarto. Como ele tá? Júnior perguntou, olhando para a xícara. Tá mais fraco, mas tá vivo. Júnior assentiu. Bebeu um gole de café. Ficou em silêncio por um tempo. Eu não vim pedir desculpas, porque eu sei que desculpa não muda nada. Eu vim só pra ver vocês. Só isso. Marlene não disse nada. Júnior ficou 1 hora. Conversou pouco. Foi até o quarto ver o pai dormindo, ficou parado na porta por alguns minutos. Depois saiu sem fazer barulho. Antes de ir embora, ele olhou para Marlene. Eu sei que eu falhei, e eu sei que é tarde demais. Mas obrigado por não ter desistido dele. E foi embora. Marlene nunca mais o viu. 1 ano e meio depois do dia em que os filhos tinham chegado ao sítio pela primeira vez em tanto tempo, Sebastião teve outra crise. Foi numa tarde de setembro, quando o céu estava claro e os passarinhos cantavam na mangueira. Dessa vez foi mais fraca. Cláudia estava lá, por sorte, passando o fim de semana como sempre. Ela ajudou a mãe a colocar Sebastião na caminhonete emprestada do seu Valdemar, que agora deixava o carro à disposição de Marlene sempre que ela precisava. Levaram ele ao posto. O médico, o mesmo de sempre, conseguiu estabilizar rapidamente. Foi leve. Ele aguenta mais um tempo, mas todos sabiam que o tempo estava acabando. Sebastião sabia, Marlene sabia, Cláudia sabia. Numa tarde de novembro, Sebastião chamou Marlene para sentar ao lado dele na varanda. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Teimoso mastigava capim perto da cerca. As galinhas ciscavam no terreiro. A vida no sítio continuava, lenta e simples, como sempre foi. Marlene, Sebastião disse, com a voz fraca, mas surpreendentemente firme. Eu quero que você saiba uma coisa. Ela segurou a mão dele, sentindo o tremor constante que nunca mais foi embora. Eu errei. Eu devia ter te ouvido antes. Devia ter percebido que os meninos tinham nos abandonado. Mas eu tinha medo de aceitar isso, porque aceitar que eles nos abandonaram era aceitar que eu falhei como pai. Marlene balançou a cabeça com força. Você não falhou, Sebastião. Você deu tudo o que podia para eles. Trabalhou sol a sol, sacrificou sua saúde, deu amor, educação, exemplo. Eles que escolheram o caminho deles. Mas você não falhou, ele disse, olhando para ela com os olhos cheios de lágrimas. Você lutou. Você não desistiu de mim. E você me protegeu quando eu não conseguia me proteger. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Marlene sentiu as lágrimas escorrerem. Ela não tentou segurá-las. A gente se protege, Sebastião. Sempre foi assim. Um protege o outro. É isso que significa ser casado. Ele sorriu. E então disse algo que Marlene guardaria no coração pelo resto da vida. Se eu tivesse que viver essa vida de novo, eu escolheria você. Todas as vezes, sem dúvida nenhuma. Marlene começou a chorar. Não de tristeza, de gratidão, de amor. De 57 anos de companheirismo que, apesar de tudo, tinha valido a pena. Eles ficaram ali, sentados lado a lado, de mãos dadas, até o sol desaparecer completamente no horizonte. Sebastião faleceu 3 meses depois, numa manhã fria de dezembro. Era uma sexta-feira. Ele estava dormindo. Marlene estava deitada ao lado, acordada, como sempre ficava, vigiando a respiração dele, pronta para qualquer emergência. Mas dessa vez, a respiração simplesmente parou, suave, silenciosa,
como se ele tivesse decidido que era hora de descansar. Marlene percebeu imediatamente. Não gritou, não entrou em pânico. Apenas segurou a mão dele, já fria, e sussurrou: "Vai em paz, meu amor. Você merece." Cláudia tinha chegado na noite anterior, como fazia todo fim de semana. Quando acordou e viu a expressão da mãe, entendeu. As duas choraram juntas, abraçadas, ao lado da cama onde Sebastião dormia pela última vez. O velório foi simples, como Sebastião teria querido, na igreja pequena de Piedade do Rio Grande. Poucos vizinhos, porque Sebastião era um homem simples e não tinha muitos amigos, mas os que tinha eram verdadeiros. Seu Valdemar chorou como se tivesse perdido um irmão. Dona Aparecida trouxe flores do próprio jardim. Fernanda, a assistente social, compareceu e ficou do lado de Marlene o tempo todo. Cláudia ficou ao lado da mãe durante todo o velório, segurando a mão dela, sendo forte por ela. Rogério e Júnior não apareceram, nem no velório, nem no enterro, nem depois. Simplesmente não apareceram. E Marlene entendeu, finalmente, que tinha perdido aqueles filhos há muito tempo. Não quando Sebastião morreu, mas anos antes, quando eles escolheram suas vidas e esqueceram de quem tinha dado essas vidas para eles. 2 semanas depois do enterro, o advogado do cartório ligou para Marlene. "Dona Marlene, agora que o senhor Sebastião faleceu, a herança precisa ser dividida de acordo com a lei. A senhora quer dar sequência ao processo?" Marlene pensou por um longo tempo. Olhou para o caderno velho na mesa da cozinha. Olhou para a cadeira vazia onde Sebastião costumava sentar. "Sim, mas com uma condição." "Qual, dona Marlene?" "Metade fica comigo. A outra metade vai toda para Cláudia. Rogério e Júnior não recebem nada." O advogado hesitou. "A senhora tem certeza? Eles podem contestar." "Deixa eles contestarem. Eu tenho testemunhas de que eles abandonaram o pai. Eu tenho documentos. Eu tenho provas. Eu tenho tudo o que eu preciso." E ela tinha. A herança foi dividida. Cláudia recebeu 40 mil reais. Ela chorou quando soube. Tentou recusar. "Mãe, eu não mereço isso. Eu também abandonei o pai." "Você voltou." Marlene disse, simples. "Você arrependeu. Você consertou. Isso vale mais do que qualquer dinheiro." Cláudia usou parte do dinheiro para reformar a casa da mãe. Trocou o telhado que vazava, pintou as paredes descascadas, consertou o fogão velho. Usou outra parte para garantir que a mãe tivesse uma pequena renda mensal. E guardou o resto para a educação da própria filha. Rogério tentou contestar judicialmente. Contratou advogado de novo. Entrou com processo, mas perdeu. O juiz analisou todas as provas, os depoimentos, as testemunhas, o histórico de abandono, e decidiu que a divisão feita por Marlene era justa. Júnior nem tentou, simplesmente desapareceu. 8 meses depois da morte de Sebastião, Marlene estava sentada na varanda tomando café, quando Cláudia chegou com a neta Júlia. "Mãe, a senhora está bem?" Marlene sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez. Tô bem." E era verdade. Ela estava bem. Não feliz, porque a ausência de Sebastião ainda doía, ainda machucava, ainda deixava um buraco no peito, mas bem, digna, respeitada, em paz. Júlia correu para o terreiro, brincando com as galinhas. Cláudia sentou ao lado da mãe. "A senhora fez a coisa certa, mãe. Com a herança, com tudo." Marlene olhou para a filha. "Eu não fiz por vingança, Cláudia. Eu fiz por dignidade. Seu pai merecia morrer sabendo que alguém lutou por ele. Que alguém não desistiu. E a senhora lutou. Até o fim." Marlene assentiu. Olhou para o terreiro, para o sítio simples, para a vida humilde que sempre teve. E percebeu que não precisava de mais nada. Tinha sua dignidade de volta. Tinha uma filha que voltou. Tinha uma neta que a visitava.
e tinha a memória de um amor de 57 anos, que apesar de todos os pesares, tinha sido real. Sabe o que seu pai me disse antes de morrer? Marlene perguntou, quebrando o silêncio. O quê? Que se ele tivesse que viver tudo de novo, escolheria eu. Todas as vezes, Cláudia sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. E a senhora escolheria ele? Marlene olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr. Sem dúvida nenhuma. As duas ficaram ali, sentadas lado a lado, vendo Júlia brincar no terreiro, vendo a vida continuar. E Marlene entendeu finalmente que tinha vencido. Não tinha destruído ninguém, não tinha se vingado, não tinha humilhado, apenas tinha garantido que, no final, a dignidade dela e de Sebastião fosse preservada. E isso, para Marlene, era tudo o que importava. Ela tinha lutado, ela tinha resistido, ela tinha vencido, e agora podia descansar,